Olá, bora falar de um assunto que, olha, é fascinante e está mudando tudo. A verdadeira explosão de dados que os governos têm hoje em mãos. Com a digitalização de tudo, o setor público acumulou um volume de informação que a gente nunca viu antes. E isso, claro, leva a uma pergunta fundamental. Pois é, essa montanha de dados coloca a gente numa encruzilhada. De um lado, existe um potencial incrível para transformar a sociedade para melhor, mas do outro, existem riscos gigantescos que a gente não pode, de jeito nenhum, ignorar. A grande questão é, para que lado essa balança vai pender? Para a promessa de um futuro melhor ou para o perigo de tudo isso ser usado do jeito errado? Vamos colocar isso lado a lado para a gente entender. Do lado da promessa, o que a gente tem? Governos mais ágeis, serviços públicos que de fato entendem e atendem o que a população precisa e uma transparência que fortalece a nossa democracia. Agora, do outro lado, o perigo, que pesa tanto quanto. A nossa privacidade em jogo, o risco desses dados serem mal utilizados e, talvez o pior de tudo, quebrar aquela confiança básica que a gente precisa ter no Estado. Então, como é que a gente faz para abraçar a promessa e ao mesmo tempo se proteger do perigo? A resposta, gente, está na base. A gente precisa construir uma fundação muito sólida, com um conjunto de princípios éticos bem claros para guiar o uso de todos esses dados. E é exatamente aí que entra a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Eles reuniram especialistas e governos do mundo inteiro para criar um guia de boas práticas, um verdadeiro mapa para garantir que a ética seja sempre o ponto de partida de qualquer política de dados no setor público. O primeiro princípio parece óbvio, mas é o mais importante de todos. A missão de qualquer governo é servir as pessoas. E isso quer dizer que todo e qualquer uso de dados tem que ter um objetivo final, o bem comum. O foco tem que ser sempre no benefício da sociedade, e não em interesses de um grupo ou outro. Simples assim, né? Mas super poderoso. Já o segundo princípio vai um pouco além. Ele fala sobre o ciclo de vida dos dados. E o que isso quer dizer na prática? Que não adianta ser ético só na hora de usar o dado. A integridade tem que estar presente em todo o caminho, desde o momento em que a informação é coletada, passando por como ela é guardada e compartilhada, até a hora de ser descartada com segurança. A confiança precisa estar em cada elo dessa corrente. E essa imagem resume perfeitamente o ponto central. No fim das contas, a gente não está falando só de tecnologia ou de planilhas, a gente está falando de pessoas. O objetivo de toda essa estrutura ética é garantir que as políticas e os serviços sejam pensados para o bem-estar e para o respeito de cada cidadão, fortalecendo a nossa democracia como um todo. Beleza, então a gente já entendeu os princípios, né? Eles são tipo a nossa bússola. Mas e aí? Como é que a gente transforma essa teoria toda em prática? Vamos dar uma olhada no plano de ação. Esse plano, na verdade, funciona como um ciclo contínuo. A ideia é criar um processo que garanta segurança, ética e eficiência, transformando aqueles princípios que a gente acabou de ver em ações concretas do dia a dia. Bora destacar alguns passos que são cruciais. Primeiro, definir objetivos claros. Para que a gente está juntando esses dados, afinal? Que problema a gente quer resolver? Depois, garantir a proteção. Isso não se discute. Transparência em todo o processo também é chave para construir confiança. E claro, nada disso acontece sem investir nas pessoas certas e na tecnologia certa. E olha, não é só de estratégia que a gente vive, né? A parte técnica é fundamental. Para que os dados realmente sirvam para alguma coisa, eles precisam conversar entre si. Isso significa usar formatos e linguagens que os diferentes sistemas entendam, como se todos falassem o mesmo idioma. Sem isso, os dados ficam presos em silos, ilhados, sem conseguir gerar o valor que poderiam. São esses detalhes técnicos que fazem a grande visão funcionar na prática. Tá, tudo isso é muito bonito no papel. Mas e na vida real? Funciona mesmo? Para provar que sim, e muito, vamos ver um caso incrível que aconteceu aqui mesmo no Brasil. Deixa eu apresentar o PNCP, o Portal Nacional de Contratações Públicas. A função dele é bem direta, centralizar as informações de todas as licitações e contratos do governo. Pensa só, ele vai lá, pega dados de milhares de sistemas diferentes espalhados pelo país e junta tudo num lugar só. E olha só no que isso se transforma. Um painel público, aberto, onde qualquer pessoa pode entrar, pesquisar e ver em detalhes como o dinheiro público está sendo gasto. É a tal da transparência e da eficiência virando realidade, na tela do computador. Mas o impacto de verdade, gente, vai muito, mas muito além de só poder ver os dados. Agora, se prepara para esse número. 12%. É isso mesmo, 12%. Guarda bem esse número, porque não estamos falando de um aumento pequeno. A gente está falando de 12% do produto interno bruto do país. Pois é, esse é o impacto econômico que uma plataforma como o PNCP pode gerar.
é um valor que pode literalmente transformar a economia. E como isso é possível? Simplesmente aplicando aqueles princípios de dados abertos e transparentes. Isso gera mais competição, ajuda a reduzir custos e combate o desperdício de dinheiro público. E essa citação aqui, ela resume tudo. O impacto é descrito como sem precedentes. Isso só prova que quando os princípios éticos e as boas práticas são aplicados do jeito certo, o resultado não é só um governo um pouco melhor, mas sim uma transformação real na economia e na sociedade. E com isso a gente chega no grande objetivo, no ponto final de toda essa discussão. O pilar que sustenta qualquer iniciativa de um setor público que quer ser guiado por dados. A tal da confiança pública. Sabe, é aquela certeza coletiva de que o governo está cuidando bem das nossas informações. É saber que os dados estão sendo usados para o bem de todo mundo, que a privacidade está segura e que os resultados que a gente vê são confiáveis. Sem essa confiança, pode ter a melhor tecnologia do mundo que nada vai funcionar. Então, para a gente fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar junto. A tecnologia e a quantidade de dados só vão aumentar, se tornando cada vez mais e mais poderosos. O nosso desafio constante como sociedade é garantir que toda essa evolução tecnológica continue sempre com os pés no chão, ancorada em valores humanos e com um único propósito: servir as pessoas.